Fala, adoradores de desenho japonês. Aqui estou eu em mais um vídeo sendo ranzinza reclamando das coisas. Mas quando não é assim, né? Finalmente saiu o trailer do tal remake de Hokuto no Ken. E pra quem acompanha o canal, sabe que é simplesmente uma de minhas obras favoritas do universo. É um anime tão especial pra mim, que mesmo forçando a obra em diversos vídeos, jamais cheguei a fazer um vídeo de review. Isso porque, desde que criei o canal, planejava fazer um vídeo bem denso sobre Rokutão da Massa. E exatamente por ser tão especial pra mim, que queria que esse vídeo fosse visto, que chegasse a muitas pessoas. Então meu plano era fazer o vídeo quando meu canal tivesse mais alcance. Uns tempos atrás anunciaram que sairia um novo anime de Hokuto no Ken, possivelmente um remake. E desde então, como a audiência desse peculiar canal sabe do meu amor pela obra, me bombardearam de perguntas sobre o que eu acho a respeito. Se fiquei empolgado com o anúncio, e agora o trailer saiu, e novamente muitos queriam saber minha opinião sobre. Então aqui estou eu. Para contextualizar, Hokuto no Ken foi um mangá publicado em 1983, um dos títulos mais influentes da Shonen Jump. O anime estreou em 84. Muitos o rotulam como o pai do shonen. Eu realmente não curto muito esses rótulos e essas tentativas de forçar um pioneirismo artificial em uma única obra. Se não compro essa ideia de chamar uma das minhas obras favoritas de pai do shonen, que dirá esse delírio absurdo de chamarem DBZ de pai dos animes. Mas o fato é que Hokuto no Ken foi sim muito influente. Até hoje você verá referência à obra em diversas produções japonesas. Mas é claro que o otakista especialista em desenhos japoneses que conhece um total de 6 animes não vão sacar tais referências ou vão simplesmente dizer que é referência a Jojo, né? Hokuto no Ken costuma ser chamado de anime brucutu, devido à sua arte imponente, personagens musculosos e carrancudos, traço detalhado e violência extrema. A obra se passa em um futuro pós-apocalíptico, em um mundo caótico e devastado por uma guerra nuclear. Afinal, o mangá foi produzido nos anos 80, ainda período de Guerra Fria, onde as pessoas temiam o holocausto nuclear devido aos conflitos e constantes ameaças entre Estados Unidos e União Soviética. E em meio a esse mundo caótico, desertificado, em que a violência foi banalizada, onde vale tudo para sobreviver, a história narra a jornada quase messiânica de Kenshiro, o sucessor da arte marcial milenar Hokuto Shinken, o punho sagrado da Estrela do Norte. Uma arte marcial de assassinato que destrói o corpo de dentro para fora, aplicando golpes em pontos de pressão para atingir resultados dos mais variados. Desde paralisar um oponente, criar movimentos involuntários, inutilizar membros, ou coisas básicas como fazer seu crânio se dividir em dois. E assim em sua jornada, Kenshiro vaga trucidando membros de gangues que cometem atrocidades e resolvendo questões de seu passado, lidando com a responsabilidade que o herdeiro do Hokuto Shinken deve carregar. Muito afrescalhado intelectualoide, faz uma leitura superficial da obra, a tratando meramente como uma obra vazia que se resume a porrada e violência gratuita. Mas Hokuto no Ken tem muito mais do que apenas brucutus se batendo. A obra é pura tragédia grega. Meus olhos se encheram de lágrimas em incontáveis momentos. A dramaticidade é intensa, carregando aquela coisa bem fatalista de filmes clássicos de artes marciais. Nos faz refletir sobre justiça, amor, além do enredo trabalhar com questões filosóficas vindas do I Ching, o livro milenar da sabedoria do Tao. Falando em taoísmo, o próprio conceito do Hokuto Shinken é inspirado nos conceitos da acupuntura, que por sua vez está entrelaçado ao Kung Fu. Da mesma forma que o Hokuto Shinken destrói o corpo do adversário ao atingir golpes em determinados pontos, também é possível usar tais pontos para curar ou tratar enfermidades. E por mais que esses afrescalhados tentem associar Hokuto no Ken como algo burro, masculinidade tóxica por causa de sua roupagem brucutu, seus personagens musculosos fazendo uso da violência, a realidade é que Kenshiro, por trás de toda sua carranca, é um personagem sensível, enxerga a tristeza alheia, alguém que carrega uma mensagem de empatia em um mundo onde o egoísmo impera, onde a violência é senso comum e ser fraco significa morrer cedo. Então, quando anunciaram esse suposto remake, muitos perguntaram se estava empolgado com isso. Mas realmente não consigo me empolgar com nenhum anúncio de remakes hoje em dia. Tudo que consigo sentir é medo ou receio.
Quem acompanha esse canal sabe do meu repúdio a essa cultura de remakes e reboots. O que não significa que eu odeie ou seja contra todo e qualquer remake. Mas sou contra essa cultura de agirem como se remake fosse a solução para tudo. Como se algo tivesse que ter um remake simplesmente por ser antigo. E assim surge essa enxurrada de produções caça-níqueis. Um monte de porcaria que se vende pegando emprestada a popularidade de uma obra que já tem um nome consolidado no mercado, mesmo que nichada. Remakes esses que tentam agir como os salvadores de uma franquia morta, como substitutos de uma velharia que não merecesse ser assistido, mas que no fim não passa de mais uma tranqueira descartável, totalmente idealizada por engravatados imundos, incapazes de enxergar valor artístico em qualquer coisa. Então, depois de todos esses anos, com toda essa punhetação de remakes como a galinha dos ovos de ouro da indústria do entretenimento, infinidades de produções que não tinham absolutamente nada a dizer, completamente esquecíveis, cuja toda a justificativa se limitava em "Ai, vamos repaginar essa obra para os padrões de hoje. Quero mais é que os padrões de hoje se fodam. Quero mais que toda essa mediocridade e todo esse pragmatismo da cultura contemporânea vá pro caralho. Então por isso, por mais que ame Hokuto no Ken, dificilmente consigo me empolgar quando vem com essa conversinha de remake. Quantos animes aí não tiveram uma nova versão com a desculpinha de ser mais fiel ao mangá e apresentar a obra para as novas gerações, mas na realidade não passam de uma versão rushada para agradar jovem dinâmico e só assiste as coisas para preencher listinha. Uma versão sem emoção, sem alma, onde sequer desenvolve os laços entre os personagens. Difícil ficar entusiasmado, ainda mais sabendo que corre o risco de forçar essa mentalidade broxa, de abandonarem tudo o que torna a obra única, para torná-lo mais parecido a qualquer outro animinho da atualidade, matando qualquer sinal de autenticidade, alterando toda a estética como se tivesse vergonha de ser um anime antigo. Claro que vez ou outra surge coisa boa, tem as releituras de Hideaki Anno, de Ultraman, Godzilla, Kamen Rider, mas esses sequer podem ser chamados de remakes, mas sim uma homenagem na ótica do autor, uma parada honesta que de fato tem a necessidade real de se contar uma história, e não somente uma regurgitação barata. Mas enfim, lá no fundo eu mantive aquela pequena esperança de que realmente fosse feito algo com carinho e respeite a obra de verdade, por mais que os fantasmas das aberrações que foram Souten no Ken e Berserk ainda assombrem. Mas então saiu o trailer. Óbvio que através de um mero trailer não posso chegar afirmando que o anime será um lixo, mas não posso esconder minha decepção. Ou melhor, decepção não, né? Porque sequer eu tava com as expectativas altas. E eu já tinha esse receio que inventassem de fazer o anime em computação gráfica. O pior é que nas imagens de divulgação usaram um pôster com arte 2D mais fiel ao mangá, o que acabou iludindo muitas pessoas. Aí muitos dizem: "Ah, mas o problema não é fazer um anime em CGI, mas fazer CG porco. Pra mim é problema sim. Morte ao anime em computação gráfica." Sabe aquele papo de comfort food? Tipo aquela comida que te traz uma sensação boa de conforto? Meio que sempre tive essa relação com a animação. Assistir a animação me relaxa. Muitas noites eu só quero assistir algum desenho para relaxar antes de dormir. E desde que seja um desenho que eu ache legal, tanto faz o estilo dele. Vai do meu estado de espírito. Pode ser um cartoon típico dos anos 20 aos 40, pode ser Doug, Tintin, A Vaca e o Frango, O Laboratório de Dexter, Apenas um Show, Simpsons, Beavis e Butthead, Digimon, Dr. Slump, Gundam, Akira, Monster e etc. Notaram que citei exemplos dos mais variados, com diversos estilos artísticos, épocas diferentes, uns mais leves, outros com humor politicamente incorreto, outros mais densos e violentos. Simplesmente não consigo expressar em palavras, mas a animação e computação gráfica nem de longe me traz tais sensações. Não entregam a mesma beleza. E não é como se eu me recusasse a assistir qualquer animação em CG, mas apenas não me cativam tanto, por mais que tenha alguns que eu até ache legal, mas dificilmente estão no top das minhas animações favoritas. Raramente fico hypado para assistir alguma animação desse tipo. Já acho uma merda essas animações em CG para cinema terem praticamente tirado todo o espaço das animações tradicionais. Mas agora os animes também estarem adotando isso, considero uma completa aberração. Difícil pra mim, um apaixonado nos OVAs dos anos 80, que não acho exagero nenhum considerá-los o ápice da animação, conseguir ter alguma simpatia por esse negócio plástico feito em computação gráfica.
Eu sei que o traço do Tetsuo Hara é muito detalhado e complicado de se fazer uma série animada, mas acho que poderiam dar seus pulinhos. Dar uma adaptada sem perder a essência da coisa. O anime de 84 obviamente não conseguiu ser extremamente fiel ao traço do mangá, mas tentaram na medida do possível, adaptar um pouco e conseguiram entregar impacto visual, transmitir toda a imponência que Hokuto no Ken exige. Hoje o que mais tem é o taquista sommelier de animação, que age como se a qualidade de um anime se resumisse à sua fluidez. O que pra mim é uma mentalidade de adolescente cujo cérebro já foi destruído pelo TikTok. Óbvio que como um amante dos OVA dos anos 80, eu não dispenso um bom Sakuga, como gostam de chamar. Mas se não for possível, que ao menos deem um carinho a mais na direção artística, que tenha uma sensibilidade na direção, uma trilha que realmente acompanhe a carga dramática da cena. Enfim, fluidez por si só pra mim não significa nada. O anime original de 84 está longe de ser super fluido, não é lá muito fiel ao mangá, tem uns fillers bem questionáveis. Mas os dubladores originais dão um show, do narrador aos protagonistas. Como disse, já segurei o choro em diversos momentos. Ou seja, o anime tem alma, consegue entregar emoção, possui uma trilha sonora que faz jus ao tom épico do enredo. É um anime até conhecido por suas gambiarras para driblar às vezes a falta de recursos, como reaproveitar frames, ou até uma cena em que literalmente rasgam a folha de célula do personagem para tentarem dar o efeito como se seu corpo tivesse se dividido em dois. Por isso eu sempre afirmo que os OVAs de Hokuto no Ken produzidos nos anos 2000 não chegam sequer perto de entregar a mesma emoção da série clássica, mesmo com todos seus problemas e limitações. Eu valorizo muito mais produções que usam da criatividade e inventismo para superar limitações do que apenas agirem como se a qualidade estivesse diretamente ligada à verba ou apenas optarem em seguir um caminho pragmático. Ah, vamos logo pro 3D para facilitar a vida. Então, como disse, não posso afirmar se esse tal remake vai ser ruim ou bom, mas vocês pediram minha opinião a respeito e aqui está. Não fiquei nada animado, provavelmente irei assistir porque sou louco por Hokuto no Ken, mas não vejo nenhum motivo para me sentir otimista. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então essa foi a opinião de hoje. Se por um acaso gostaram, metam no joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fui!